Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Estamos meditando no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, aprendendo a acreditar na oração, e hoje nossa meditação baseia-se nos versículos 14 a 20 e o título é Sem Receios. Assim diz a palavra de Deus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando eu me envolvo com a vida efetiva de oração, Deus tem mais liberdade de usar a minha vida para os seus propósitos. Lembrando que esse capítulo 11 de Lucas começou quando Jesus terminou de orar, um de seus discípulos se aproximou e disse: ensina a gente a orar. E então Jesus começa um assunto que eu entendo que esse aqui ainda está ligado a esse contexto. Quanto mais identificado com Deus, mais as chances de eu vir a sofrer calúnias, sofrer difamações, sofrer injúrias e demais tipos de perseguição. Sejamos pessoas efetivas de oração e vivamos sem receios. Receio do quê? Primeiro, sem receio da língua maldosa dos outros. Versículo 15 e 16 diz: mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Há pessoas que vão falar, que vão criticar, que vão dizer coisas ruins acerca de você. Quanto mais você estiver identificado com Deus, mais haverá gente indo contra você, se elas estiverem contra Deus. Então, os riscos são efetivos, mas eu não preciso ter receio. Jesus nunca teve medo da língua maldosa daquele povo que o caluniava, que dizia coisas inadequadas a respeito dele. Eu também devo viver sem receio do confronto com os demônios. Certa vez eu ouvi um diretor de uma missão falando que, em contato com alguns pastores da Europa que têm vivido um tempo de frieza espiritual, mas que Deus está começando a mexer ali para trazer de novo um avivamento, e ele estava conversando com esses pastores, e aí algum deles lá disse assim: nós temos medo de começar movimento de oração e ter problema de retaliação do demônio. Nós não podemos ter medo da reação dos demônios. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, sem receio de confronto com os demônios. O versículo 14 diz: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Jesus expulsou o demônio. Há poder no nome de Jesus.
Jesus fez isso e ele também ensinou e autorizou seus discípulos a fazerem. Ele disse: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então Jesus expulsou o demônio. O demônio saiu, porque o poder do nome de Jesus é suficiente, está acima de todo o principado, de toda a potestade. Jesus ressuscitou dos mortos e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, muito acima de todo principado e potestade. E a Bíblia diz que Deus nos pegou como mortos em nossos delitos e pecados e nos ressuscitou juntamente com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Jesus está à direita do Todo-Poderoso, Jesus está acima de todo principado e potestade, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos a igreja, estamos junto com Jesus, muito acima de todo principado e potestade. Também sem receios de pessoas demonizadas. Eu não estou falando endemoniadas. A Bíblia não fala, pelo menos nas versões que nós temos, não fala de demonizado. É um termo que eu estou usando, que eu ouvi alguém, pesquisador do assunto, falando que há uma diferença entre endemoniado e demonizado. E quando eu falar, você vai entender que há uma diferença. Endemoniado é uma pessoa que está completamente possuída pelo demônio, onde as suas faculdades não estão em exercício, mas apenas as ações do demônio. E essa pessoa então age sem nenhuma consciência sob efeito de demônio. É isso que a Bíblia às vezes chama de endemoniado. Mas nós vemos pessoas que estão influenciadas por demônios, e dá para ver isso na Bíblia também. Por exemplo, quando Pedro diz para Jesus ter dó de si mesmo e não ir para a cruz, Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque pensa nas coisas dos homens e não nas de Deus. Pedro não estava endemoniado, mas havia uma influência demoníaca no conselho que Pedro estava tentando dar para Jesus Cristo. Estar sob influência de demônio é diferente de estar controlado completamente sob um demônio. E, naquele caso ali, Jesus repreendeu o demônio, Satanás, que estava trazendo uma palavra contra os propósitos de Deus pela boca de Pedro. Pessoas demonizadas, ao meu ver, no meu entendimento, são pessoas que estão sendo influenciadas pelo demônio para se opor aos projetos de Deus. Capítulo 11 de Lucas, versículo 15 e 16 diz: mas alguns deles disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Essas pessoas estavam tentando atrapalhar o que Jesus estava fazendo. Elas estavam atacando Jesus e estavam criando dificuldades no caminho de Jesus. Se eles fizeram isso com Jesus, farão conosco. Vai fazer com você. Nós não somos melhores do que Jesus. Se Jesus passou por isso, nós também podemos passar. E não precisamos ter medo disso, porque Jesus não teve medo. Aliás, em Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25, o Senhor Jesus diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, e Jesus foi, disseram que ele estava possuído por Belzebu quando expulsava demônio, quanto mais os membros da sua família. Se falaram de Jesus, vão falar de você, vão falar de mim. Então vivamos sem receio de pessoas demonizadas, que vão
criar dificuldades, vão se opor, vão colocar obstáculos, vão fazer acusações falsas, vão levantar calúnias, vão trabalhar pela destruição daquilo que nós estamos querendo construir para o avanço do reino de Deus. A oração e o jejum me preparam para expulsar demônios. Pessoas usadas por demônios irão dizer que você está endemoniado. Vão até te chamar de diabinho, mas não ligue. Fizeram isso com Jesus. Deixando as críticas de lado, vamos aprender um pouco sobre expulsar demônios na palavra de Deus. Jesus expulsou demônios durante todo o seu ministério. Por isso, expulsar demônios não é algo assim, particularidade de pentecostal, neopentecostal, de tradicional, de histórico, de reformado. Não. Expulsar demônios é algo que faz parte da vida cristã, porque fez parte da vida de Cristo. Então, todo cristão, em um momento ou outro, poderá vir a ter a necessidade de expulsar demônios, porque foi o que Jesus fez durante todo o seu ministério terreno. Lucas capítulo 11, versículo 14 diz: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Jesus também ele deu poder aos cristãos para expulsarem demônios em seu nome. Lucas capítulo 9, versículo 1, diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Os discípulos usaram este poder e expulsaram demônios. Lucas capítulo 10, versículo 17, e aqui não são apenas os 12, porque tem gente que pensa, não, foi só os 12 apóstolos que receberam esse poder. Não, Jesus enviou 72, de acordo com a NVI, na missão aqui em Lucas 10, e estes agora estão expulsando demônios. E aqui diz, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Há poder no nome de Jesus, que o verdadeiro cristão pode invocar contra os demônios, e os demônios terão que se submeter, não a nós pelo que nós somos ou fazemos, mas àquele nome que está sendo invocado, o nome poderoso de Jesus. Pelo nome de Jesus, você, meu irmão, minha irmã, pode expulsar demônios. Mas só cristãos verdadeiros, autênticos, nascidos de novo, comprometidos com Jesus, só estes estão autorizados a usar o poder do nome de Jesus para expulsar demônios. Em Atos, capítulo 19, versículo 13 a 16, temos uma história muito interessante. Veja só. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, não era Jesus a quem eles serviam, a quem eles conheciam, a quem eles estavam comprometidos. Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos.
somente verdadeiros cristãos podem invocar o nome de Jesus. Os demônios não são ignorantes a respeito disso, não. Eles conhecem, eles sabem a quem eles têm que se submeter. Se você é nascido de novo, se você anda com Jesus, se você pertence a Jesus, você pode e deve invocar o nome de Jesus contra os demônios e eles terão que se submeter. Se você não é comprometido com Jesus Cristo, se você não é nascido de novo, se você não é um cristão verdadeiro, não se atreva a fazer tal coisa, porque uma hora a casa cai, uma hora a coisa dá errado. Esses judeus aqui estavam fazendo, invocando Jesus a quem Paulo pregava, e algumas vezes deu certo, mas teve um momento que deram-se mal com essa situação. Então, com base na palavra de Deus, se você quer lidar com sucesso nessa questão de repreender demônios e expulsar demônios, ser de Jesus e andar com Jesus é fundamental. O cristão que quer estar envolvido com sucesso na batalha espiritual, ele precisa ser uma pessoa efetiva, de comunhão com Deus, de oração, de vida com Deus, porque ele precisa ser conhecido no céu e ele precisa ser conhecido no inferno. Os demônios disseram: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Quem são vocês? Que você possa ser autêntico seguidor de Jesus, para quando precisar invocar esse nome, você ter direito de fazê-lo. Acredite na oração. Peça para Jesus Cristo te ensinar a orar, como fizeram os discípulos lá no capítulo 11, no primeiro versículo. Quando Jesus terminou de orar, um dos seus discípulos aproximou-se dele e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Seja persistentemente chato na oração. Nunca desista daquilo que você começou a orar e pedir a Deus. Confie na bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo, Ele se interessa por você, Ele quer te dar coisas boas, Ele quer que você peça a intimidade com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, e Ele vai dar. Ele diz: até um pai ruim não dá coisas más para o filho quando este pede comida. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E então viva sem receios, sem medo de enfrentar a língua maldosa dos outros, sem medo de enfrentar os próprios demônios, sem medo de enfrentar pessoas influenciadas pelos demônios. Você pode e deve ter uma vida efetiva com Deus, uma vida efetiva de oração. Viva sem receios. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, queremos que o Senhor nos conduza num processo de uma vida íntima com o Senhor, de oração, de santidade, de integridade, para quando for requerido de nós, termos que invocar Teu nome numa batalha espiritual, nós queremos sair vencedores dela. Jamais queremos ter que passar por aquilo que passaram aqueles atrevidos que queriam usar Seu nome sem ter compromisso contigo. Senhor, ajuda-nos a ser verdadeiros seguidores Teus. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma maravilhosa semana, em nome de Jesus.